uma paisagem tão bonita que parece ouro está um pequeno grão valiosíssimo. É o trigo. Grande nas projeções e colheitas, é o cereal mais consumido no mundo. Segundo o último levantamento da Conab, aqui no Brasil o consumo passa de 12 milhões e meio de toneladas por ano. Além disso, o país ainda exporta cerca de 2 milhões e 600 toneladas. Isso significa que a demanda brasileira é de mais de 15 milhões e 200 toneladas. Mesmo a produção aumentando a cada ano, ainda é insuficiente para atender sequer o que é consumido no país. Ainda segundo a Conab, a produção brasileira de trigo em 2023 deve atingir mais de 10 milhões e 800 mil toneladas, incremento de 2,5% da produtividade do ano anterior. Para atender toda a necessidade do país, cerca de 5 milhões de toneladas são importados. Fomos até um trigal em Araguari para entender como as fazendas têm se estruturado para atender a demanda. Quem nos recebe aqui é o Eduardo Abraim. Há 20 anos, o produtor rural é especialista em trigo e hoje preside a Associação dos Triticultores de Minas Gerais. Aqui na fazenda a gente produz basicamente semente, né? Nós somos produtor de semente de trigo, mas no sistema irrigado o plantio vai de abril até final de maio. E o ciclo dessas culturas são em torno de 120 dias. Algumas 115, outras 130, mas uma média de 120 dias. Já no sequeiro, o plantio começa assim, em março e vai até abril. E o ciclo dessas culturas são mais curtos em função de falta d'água e fica em torno de 100 dias, mais ou menos, entre o plantio e a colheita. É aqui que o trigo é plantado e colhido. E falando em colheita, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, estima números positivos para o estado de Minas Gerais na safra do trigo em 2023. O órgão prevê que Minas Gerais produza entre 470 e 500 mil toneladas da commodity. Para os produtores de trigo, o número tende a ser maior. Em Minas, as condições climáticas desta safra foram favoráveis ao desenvolvimento da cultura e os resultados têm sido considerados satisfatórios, tanto em termos de produtividade quanto de qualidade do produto. Os preços do mercado à época de plantio estavam altos e impulsionaram o aumento da área plantada. As áreas cultivadas com trigo irrigado também aumentaram em Minas, ocupando espaços que anteriormente eram ocupados por outras culturas. Em todo o país, a área plantada deve chegar a 3 milhões e 500 mil hectares, quase 12% maior que 2022. O Eduardo explica que este pode ser considerado um recorde na colheita do trigo em Minas. Esta é a primeira vez que o cereal atinge esta proporção no estado. Minas esse ano vai bater um recorde histórico, né? A Conab divulgou o número de 470 mil toneladas para o estado, mas a gente tem uma expectativa de chegar aí perto de 500. Mas de toda forma, acima de 450 mil toneladas já é um volume considerável para um estado que há menos de 20 anos produzia 25 mil toneladas por ano. O preço do ano passado foi um preço histórico. Esse ano já caiu bastante, mas nós tivemos muitos produtores que travaram esse preço com os moinhos, então conseguiram ainda um retorno muito satisfatório, principalmente porque o milho teve uma queda muito grande de preço e isso aí fez com que o trigo fosse mais viável economicamente do que o milho. O trigo é cultivado principalmente nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas outros 6 estados, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Bahia e também o Distrito Federal têm investido na produção da commodity. O Cerrado brasileiro também tem se garantido na produção do trigo em todo o país. A Conab estima que para este ano, na safra de 2023, a região produza cerca de 1 milhão de toneladas do cereal, que faz parte da mesa de milhares de brasileiros. O potencial do Cerrado está nas características climáticas e de solo que o bioma possui.
um ponto positivo para quem quer plantar trigo. Basicamente, o trigo do cerrado fica no cerrado, né? O consumo dos moinhos em Minas gira em torno de 1 milhão de toneladas e a gente vai produzir 500 mil talvez esse ano. Então ainda estamos na metade do que o estado consome vindo de outros estados. Então o trigo, a qualidade industrial do trigo do cerrado, ela é muito superior aos outros trigos produzidos no Brasil. E os moinhos, isso chamou muita atenção de todos os moinhos e vem fazendo com que alguns moinhos se instalem na região e tenham projetos de ampliação dos que já estão no cerrado, né? Nós tivemos agora a inauguração do primeiro moinho ano passado na Bahia, no interior, porque os moinhos estavam todos nos portos. E em Goiás está crescendo muito também, tem bastante moinho. Em Minas, o pessoal está aumentando a capacidade de moagem. Num país que busca ser autossuficiente na produção e consumo de trigo, o grão é considerado uma matéria-prima fundamental para a indústria de alimentos, sendo utilizado na produção de pães e uma variedade de outros produtos. As indústrias de moagem e processamento de trigo no país têm desempenhado papel crucial na transformação do grão em produtos finais. Agora nós estamos em um moinho aqui na cidade de Uberlândia. Por ano, esta fábrica compra em média 80 mil toneladas de trigo para a confecção de farinha e outros produtos à base do cereal. Mas quais são os impactos que a indústria de moagem sente diante do aumento na produção de trigo no campo? Quem responde à pergunta é o Max, gerente do moinho em Uberlândia. Ele considera o trigo do cerrado o melhor do país e os impactos são positivos. O trigo da regional, o trigo aqui do Cerrado Mineiro, é de excelente qualidade. Então a gente passa a ter condições de comprar 100% do que nós necessitamos dentro da região sem ter que importar de outros estados, né? Que o principal fator é qualidade, porque o nosso trigo, o trigo do Cerrado, é o melhor trigo do país, mas a questão de custo também. E tem o impacto também de ser uma logística mais curta, mais fácil de acompanhar. Eu posso visitar a lavoura, o produtor pode vir até aqui. É uma proximidade maior, né? É um negócio mais próximo do que você comprar de uma pessoa que você nem conhece lá no sul, uma relação muito mais fria, né? Com o grão, a indústria produz mais de 60 mil toneladas de farinha de trigo e quase 20 mil toneladas de farelo de trigo, produtos que são vendidos em Minas Gerais e outros 3 estados brasileiros. Nossa principal área de atuação é Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Mas a gente tem uma venda muito significativa em Minas como um todo, Belo Horizonte, sul de Minas, Goiás tem uma venda representativa, no Mato Grosso também, São Paulo, na região de Ribeirão Preto. Vendemos farinha até no Acre, Rondônia, mas assim, nada muito expressivo. O grande volume mesmo está Minas, Goiás, Mato Grosso e Brasília, enfim, nessa região. Diante de todas as explicações, podemos afirmar: o trigo, apesar de pequeno, é gigante. É o alimento mais nobre que existe, né? Isso é mais antigo do que, sabe, antes de Cristo o pão já era símbolo de alimentação, né? De suprir a necessidade básica do ser humano, né? Então é importantíssimo, é uma cultura maravilhosa, muito bonita, né? E segundo dados aí, é o segundo cereal mais produzido no mundo. E a gente aqui no Brasil, se Deus quiser, a próxima safra já vamos ser autossuficientes no trigo. Estamos caminhando para isso.